Olá, queridas, sejam muito bem-vindas à nossa barca. E hoje eu quero trazer um assunto muito importante e que acabou sendo um dos meus pontos de partida para eu criar essa comunidade. De eu sair, entre aspas, do Instagram e vir para um lugar mais reservado. Pois como eu falei na aula anterior, no vídeo anterior, o Instagram e todas as outras redes sociais, elas podem ser um verdadeiro veneno para nossa maternidade e para nossa vida, inclusive para nossa fé. E eu vivi tudo isso na prática e por isso eu acho extremamente importante, extremamente necessário falar sobre isso com vocês aqui, na nossa comunidade. E o título da nossa aula de hoje é Como o Instagram pode nos adoecer. E sim, o Instagram, assim como as outras redes sociais, eles são lugares maravilhosos que nos ajudam muito, que a gente trabalha, eu trabalho, se inspira, a gente aprende, pesquisa, dá boas risadas também, mas nós precisamos reconhecer quando ele começa a nos fazer mal. Então esse é o objetivo desse vídeo, fazer com que vocês percebam, olhem as coisas com mais delicadeza mesmo, assim, pensando em vocês, no bem-estar de vocês também. Então, durante esse período que eu estava fazendo terapia semanal, que eu ainda não tinha um diagnóstico de depressão, eu vou falar sobre isso, mais pra frente. Então, nós estávamos investigando o que poderia estar me causando aqueles sentimentos ruins, Então, eu quero falar, mais detalhadamente sobre a depressão, sobre como eu descobri. Mas eu adianto para vocês que o meu caso, ele foi bem sério. Sabe? Eu tive pensamentos de suicídio, eu tive sentimentos assim bem ruins. E nós estávamos ali junto com a minha psicóloga, junto com o padre, que estava me acompanhando nesse processo. Onde que tudo isso começava? Sabe? A gente estava tentando encontrar onde que estava os gatilhos disso tudo. Sabe? Onde que era a raiz, sabe? E pasmem, uma delas era o Instagram. Então, um lugar que eu adorava, que eu trabalhava, inclusive, que eu vinha, parte da renda da nossa família, que eu achava ser totalmente inofensivo, que já fazia parte da minha vida há tantos anos e estava quase acabando com a minha vida, literalmente. Então, lógico, obviamente que haviam outros pontos também, que eu vou detalhar em outros vídeos, como forma de alerta mesmo, sabe? Mas as redes sociais, elas tiveram um papel muito grande de forma negativa na minha vida. E eu achei que essa seria a melhor forma de começar os vídeos por aqui. Aqui na nossa comunidade, da barca. Mas por quê que eu achei? Porque talvez você também esteja passando por isso. Talvez você também esteja se sentindo sobrecarregada, cansada e sem entender o porquê. Sabe? Porque não parece. As coisas elas ficam nas entrelinhas, infelizmente. E talvez, como foi comigo, parte da resposta esteja no nosso celular mesmo, Então, a maternidade, ela já nos exige muito. Quando a gente entra em contato com outras realidades, às vezes totalmente irreais, a comparação, ela vira um veneno mesmo, sabe? Silencioso. Esse que é o problema, é que ele é silencioso. Então, a gente se culpa por não dar conta, se cobra por não ter a mesma rotina ou a mesma casa organizada que você viu lá no vídeo, lá não sei aonde. Você começa a se questionar se você está fazendo tudo errado, e tudo começa de uma forma muito sutil. É aí que tá, sabe? Então eu demorei muitos meses para perceber isso. Então é um videozinho inofensivo de uma casa perfeitamente organizada, enquanto você tá ali com brinquedo espalhado para tudo quanto é lado, ou é um rios de uma mãe fazendo tudo com um sorriso no rosto enquanto você tá ali, sei lá, chorando de cansaço, ou uma legenda mesmo dizendo que ser mãe é leve, quando você tem fé realmente, mas você naquele momento você se sente culpado porque você está sobrecarregada, mesmo amando muito a Deus, mesmo amando muito os seus filhos. Então a gente não se dá conta, mas essas pequenas comparações diárias que parecem bobas, como eu falei, que parecem inofensivas, elas vão se acumulando dentro da gente. Então elas vão construindo bem devagar uma sensação de fracasso, sabe? De que a gente nunca faz o suficiente, de que sempre tem alguém fazendo melhor. Então, ou sendo mais presente, ou mais bonita, mais paciente, mais tudo, Troquei de cenário aqui porque estava acabando minha bateria. No meu caso, isso era ainda mais sério.
Sabe por quê? Porque eu sei que eu também gerava esse sentimento em quem me seguia. Então muitas pessoas achavam, pode ser que até vocês que estão aqui também tiveram essa sensação de que eu era uma super mãe, perfeita, maravilhosa, que dava conta de tudo. Mas eu estava ali, né, passando essa impressão, mas eu estava sofrendo silenciosamente com uma depressão. Então esse é um dos exemplos. E isso vai nos adoecendo. Então isso vai corroendo, sabe, a nossa autoestima, a nossa fé, a nossa alegria, vai roubando de nós o que há de mais precioso na maternidade e na vida também, que é a presença real, sabe? A gratidão pelo agora, o vínculo com os nossos filhos e também com Deus, né? Então um dia eu tava assistindo um podcast com a Lara Nesteruk, né? E ela falava justamente sobre isso, né? Ela é milionária, e um dia ela, por alguns minutos, ela perdeu acesso das redes sociais, das contas pessoais dela. Então, tanto das redes sociais quanto das contas bancárias. Então, imagine, gente, tudo, toda a vida dela estava ali, né? E ela estava a um passo de perder tudo. Porque hoje em dia, né, os hackers, eles são muito espertos, né? Eles conseguem fazer façanhas assim incríveis. E aí ela conseguiu recuperar, né, enfim. Mas ela desceu, isso foi questão assim de minutos. E daí, logo depois disso, ela desceu na portaria do prédio dela. E o porteiro dela deu ali boa tarde pra ela, como se nada tivesse acontecido. E ela refletiu com aquilo, porque de fato, aqui no mundo real, nada havia acontecido. Não aconteceu nada. A vida ela continuou normalmente, como sempre foi. E onde estava a vida dela de verdade? Né? Ela é essa ali que estava conversando com o porteiro, que estava tudo normal, ou ela é aquela? E ela estava contando essa experiência e isso me fez pensar muito. Porque a nossa vida, ela não é feita de uma super virada de chave, né? Ela é feita de pequenas chavinhas que vão se virando todos os dias. E essa foi uma das chaves que virou pra mim, né? Eu pensei, nossa, eu ainda sei viver a vida real, né? Onde que tá de fato a minha vida? E eu cheguei a um ponto em que eu já não sabia mais quem eu era. Se eu estava vivendo realmente a minha verdade ou eu estava tentando viver o que eu via nas redes sociais. E isso é muito perigoso, porque quando a gente se desconecta, né, vamos dizer assim, de si mesma, tudo fica escuro, tudo fica com uma neblina mesmo, assim, sabe? A gente perde a luz, a gente perde a direção, o propósito mesmo, né? E o pior, a gente começa, isso eu acho que é o pior, a gente começa a projetar isso nos nossos filhos, a projetar isso no nosso marido, na nossa família, e começa a encontrar defeitos, começa a encontrar transtornos, começa a encontrar pontos que não precisavam nem ser mexidos, que não existem. Né? Isso é perigosíssimo. E eu comecei a cair nisso tudo. Aí, o que aconteceu? Quando eu comecei a me dar conta disso, eu decidi me afastar por um tempo. Então eu desativei as minhas redes sociais e eu fui fazer um detox, que foi maravilhoso, sabe? Foi muito bom. Mas, contudo, entretanto, todavia, né? Eu não ia conseguir ficar afastada para sempre. Né? Porque primeiro o meu trabalho tá aqui. Né? E mesmo que não tivesse, né? Na época que nós vivemos, é praticamente impossível. E Deus nos colocou nessa época, não é à toa, né? Se Ele quisesse nos colocar numa época que não existiam redes sociais, Ele faria isso. Então, o que nos resta é aprender a viver com tudo isso de uma forma saudável. E foi por esse passo, por esse processo, aliás, que eu passei. E eu lembro que um dos exercícios que a minha psicóloga, ela me recomendou, e que realmente foi algo assim que, nossa, que mudou a minha vida, me salvou muito, foi o exercício de observar a realidade. Ou seja, sair da vida virtual, né, um pouco, e olhar a vida real. Então, todos os dias, ela me recomendou que eu fizesse isso todos os dias. Eu saía de casa, mesmo que fosse 15 minutos, antes de buscar os meninos na escola, né, e eu ficava olhando as pessoas. Então, aqui na escola do Joaquim, né, tem uma pracinha ali, e do ladinho tem uma igreja, uma paróquia. Então, eu sentava ali e ficava olhando, sabe? Olhando as pessoas passar, olhando os carros, olhando o céu, sem celular, obviamente, né, mas olhando o que as pessoas fazem, olhando como as pessoas conversam, como elas reagem, sabe? Olhando a vida real mesmo acontecendo. E, gente, algo assim, né, que parece tão simples, mas que me cravou na realidade.
sabe? Foi algo assim surreal, de tão simples, mas que realmente me trouxe resultados assim tão grandes. Foi esse de observar. E eu passei a fazer isso em várias ocasiões da minha vida, né? Sei lá, ir num restaurante e qualquer lugar e observar, sabe? Olhar. Claro que não vamos olhar, né? Ficar vendo a vida do outro à toa, né? Sem motivo. Julgando ele, né? Fofocando. Mas olhar mesmo, sabe? Observar as coisas. Observar a vida real. E eu recomendo muito que vocês também façam esse exercício. Mesmo que vocês não estejam passando, né, pelo que eu passei, mas eu considero que nenhuma pessoa hoje em dia fica imune às redes sociais. Nenhuma. Então, esse é um exercício, né, para todas as pessoas fazerem. E não dá para subestimar a simplicidade dele, né? Porque realmente é algo que parece, sim, inofensivo, mas que faz uma mudança brutal no nosso interior, na nossa vida. E outra coisa que eu passei a fazer foi buscar me inspirar em pessoas reais. Esse aqui é muito legal, porque é claro que existem centenas de inspirações no Instagram, né? Mas nós voltamos lá no início do vídeo, né? Em como se inspirar sem se comparar, né? De uma forma que seja saudável. Então eu comecei a fazer um exercício que partiu justamente dessa orientação que a minha psicóloga me deu, mas que eu mesma assim inventei, vamos dizer assim, né? Que eu passei a observar as pessoas ao meu redor. Nossa, Pamela, como assim, né? O que tem de incrível nisso? Pois é, mas pasmem vocês, eu descobri que existem inspirações maravilhosas do meu lado, né? Na missa da minha paróquia, na saída da escola do Joaquim, como eu falei, de mães completamente reais, sabe? Mas que são imensamente inspiradoras, sabe? Tem uma vizinha minha que, assim, eu juro que eu cheguei a ficar constrangida, sabe? Constrangida com o exemplo dela. Então ela já é uma senhora, ela não é jovem, e ela é mãe de 5 filhos, se não me engano, ou 6, não lembro agora se são 5 ou são 6, mas sei que são 2 meninas e os outros meninos, que eu não sei se são 3 ou 4, enfim, e ela é minha vizinha, e eu já conhecia ela, de ver assim ela, né, nas missas e tudo mais. Ela sempre tá fazendo leitura aqui na minha paróquia, ou ela é ministra, né, enfim, eu já conhecia ela, mas eu me mudei pra pertinho da casa dela. Então eu passei a ver eles, né, todos eles com mais frequência. E eles são todos adultos já. Eu acho que a filha mais nova dela, ela, não sei, ela já deve ter uns 15, 16 anos. Então eles são adultos já, sabe? Eu acho que ela já tem até neto e tudo mais. E eu passei a observar essa família melhor, né, essa mulher. E ela me gerou, assim, uma sensação, assim, tão... Como eu falei, no primeiro momento, assim, de constrangimento mesmo, sabe? De ver a vida dela, que não é nada fácil. Então eles moram assim numa casa bem simples e tal. Mas assim, tamanha fé, sabe? Tamanha piedade daquela família. Então ela e o marido, né? Eu vejo o marido dela assim, todo dia. Todo santo dia ele está na missa diária. E ela também, né? Mas eu vi ela passando assim, uma coisa que me marcou muito, assim, foi ela passando de bicicleta na frente assim da minha casa, né, indo trabalhar, provavelmente. Eu creio que ela, eu nunca conversei ainda com ela, mas eu pretendo. Eu nunca conversei assim, bastante tempo. Troquei já alguns bons dias e tudo mais, mas eu queria ouvir ela, sabe? Eu quero ouvir, eu quero conhecer a história, porque eu vi ela passando de bicicleta todos os dias, então eu imagino que ela trabalha de diarista, alguma coisa assim, sabe? E ela passava todo dia, chuva ou sol, não importa. Sabe, ela passava, ela ia trabalhar e ela voltava, e o esposo dela ali na missa todo dia também trabalhando, e eles passavam com os meninos, com as meninas. Teve um dia que passou a família toda dela ali, né, os filhos, né, e dava pra ver que eles tinham ido no mercado, eles estavam trazendo, eu acho que era depois de alguma missa, não sei se Corpus Christi ou era a Sexta-feira Santa, eu não lembro. Mas assim, eles passaram e eles todos assim trazendo sacolas de pão, dava pra ver que eles estavam indo tomar café ou fazer um lanche ali na casa dela, né? E eu fui observando tudo isso. Aí falando, caramba,
Gente, existem pessoas muito incríveis na vida real, né? Pra gente observar, pra gente se inspirar. E eu quero muito ainda conversar com ela, como eu falei. Eu quero fazer essa experiência, sabe? De ouvir essas mulheres reais que não estão no Instagram. Eu acho que ela não deve ter nem Facebook. Olha lá o Facebook, né? Olha lá o WhatsApp. Mas ela tá ali vivendo, sabe? Vivendo tudo aquilo que eu quero viver, que eu me inspiro em viver, né? Mas ela não está ali nas redes, né? Ela está vivendo a vida real mesmo. Então, aí tem mais uma outra senhora, assim, que ela é um pouco mais jovem, mas ela acabou de ter o 7º filho. Então, ela já foi minha cliente, eu já consegui conversar um pouquinho com ela. Na época ela não tinha todos, né? Ela agora tá com uma recém-nascida, mas ela também tem uma família, né? Uma família grande, uma família, enfim, ali que parecida com a minha, né? E ela também não tem rede social, ela vive ali a vida real, né? As filhas dela têm rede social, eu acompanho as filhas mais velhas dela, né? Uma delas já é casada e tudo mais. E um dos meninos dela estuda junto com o Joaquim, né? Com o meu mais velho. Então eu sempre vejo ela, né? Eu sempre acompanhei pelo menos 2 gestações dela, ela indo buscar, né, as crianças ali, barrigudas, assim. E falei, nossa, gente, que incrível. Existem pessoas reais, pessoas que vivem a maternidade de uma forma muito santa, né? Sem excluir os desafios, né? Sem excluir as dificuldades que sim existem, mas que não tem essa caricatura, vamos dizer assim, né? De vida perfeita, de vida sem defeitos, né? Que as redes sociais, infelizmente, elas nos passam, né? Como eu disse para vocês, algumas vezes, sim, por querer mesmo, né? E algumas vezes sem querer, como era o meu caso, né? Eu achava que eu passava uma imagem, eu passava outra, enfim, aquilo foi fazendo mal para mim mesma, né? Eu tenho certeza que para outras pessoas também. Então hoje eu tô tentando é o contrário disso. Então olhar para essas mulheres, olhar para essas mães reais que estão à nossa volta, né? E enfim, tem mais vou contar só mais uma história para vocês, sabe? De uma cliente minha. E ela é uma mãe solo, né? Como falam hoje em dia. Ela não vive, né? Separada do primeiro marido dela, né? Que ela teve 2 filhos. E aí ela acabou se separando e tudo mais. E aí ela teve mais um filho. E ela também não vive com o pai do filho dela, né? E esses dias eu atendi ela, né? E a gente começou a conversar, a trocar ideia. E eu falei, caramba, que mulher incrível, sabe? Que mulher de força, de garra mesmo, assim, sabe? Que cria aqueles meninos, assim, da melhor forma possível, da melhor forma que ela pode. Eles ficam na creche, né? 2 deles estudam, inclusive, junto com os meus outros meninos, com os gêmeos. E um fica na creche. Então, assim, ela pega eles e, assim, pega eles à tarde, né? E assim, ela me contando como é um pouquinho da rotina deles, né? De todos eles. E é tanto assim, sabe? É tanto amor, né? Que ela tem, é tanto amor que ela batalha todos os dias. Eu falei, meu Deus, gente, é muito pequeno, sabe? É muito pequeno, é muito... Não desmerecendo, obviamente, as mães que estão ali batalhando também, que mostram nas redes sociais, né? Porque é necessário. Mas é tão pequeno tudo isso que a gente vive, que a gente demonstra aqui dentro do Instagram, dentro das redes, diante do que é a verdade, né? Do que é a realidade, do que é o dia a dia. Então eu passei a fazer esse exercício, sabe? Foi muito, 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 muito transformador pra mim. E eu ainda quero, como eu comentei com vocês, eu ainda quero reunir essas mulheres, sabe? Eu tenho muita vontade de ir na casa delas mesmo, de conversar, de tomar um café, de ouvir as histórias, sabe? Pra eu me colocar dentro de mim, sabe? E pensar, nossa, existe uma vida incrível que Deus criou, né? Que não é mostrada. E eu recomendo que vocês façam também esse exercício, sabe? De buscar fora, sabe? De buscar na nossa paróquia, na nossa família, lá na nossa casa, referências, sabe? Mulheres fortes, mulheres que batalham, mães que
que realmente vivem a maternidade como um dom de Deus, sabe? E que não demonstram, só vivem. Então eu recomendo muito que você faça esse exercício, tá? E vamos encerrar essa aula já, esse vídeo já. Até o próximo vídeo. Deus abençoe vocês e até!